Agora é oficial, meus amigos. Podemos dizer com toda certeza que há integrantes do governo Trump enviados ao Brasil para averiguar as sanções que serão impostas ao Alexandre de Moraes. Não é nem questão de se serão impostas, mas sim quais sanções serão impostas. O governo Trump leva muito a sério a questão da democracia, da verdadeira democracia. Não essa democracia que o pessoal aqui utiliza para falar que está defendendo, para na verdade perseguir seus adversários políticos. Ou seja, eles fazem o contrário da democracia para dizer que estão defendendo a democracia. O governo Trump leva muito a sério, principalmente, ele leva muito a sério a questão da perseguição a adversários políticos, porque isso aconteceu na pele dele. E hoje a gente tem essa confirmação aqui, vindo inclusive do próprio Metrópolis, né, que nem de longe é um jornal de direita, avisando que o David Gamble já está a caminho do Brasil e deve chegar na segunda-feira para tratar com o senador Flávio Bolsonaro e também com o presidente Bolsonaro, que até lá, se Deus quiser, já vai estar muito mais disposto, muito mais capaz para poder conduzir uma conversa desse nível. Né? A gente sabe que o presidente está lá se recuperando no hospital, todo cuidado é pouco, uma cirurgia muito complexa, mas tenho certeza que ele vai estar bem até segunda-feira para poder tratar dessa conversa. E não se esqueçam, dia 7 já teremos uma manifestação em Brasília, justamente para nos posicionarmos sobre os absurdos que estão acontecendo, e é muito provável que o David Gamble, enviado do governo Trump, enviado do governo americano, ainda esteja aqui. Eu não sei o que o Moraes vai fazer. A gente sabe que o Moraes não lida com pressão, ele não sabe lidar bem com pressão. Ele não sabe lidar bem com ser contrariado. É muito provável que ele faça uma loucura nos próximos dias. É muito provável. Muito provável mesmo, ou para tirar o foco, ou por desespero. Sempre falei aqui que ele é uma pessoa extremamente fria, calculista na hora de fazer as suas maldades, suas crueldades jurídicas, né? Mas quando ele está acuado, quando ele percebe que as coisas não estão saindo do jeito que ele planejou, e isso é característica de toda pessoa autoritária, né? Ao ter sua autoridade contestada, e ele começa a atuar de forma extremamente errática. Vamos ler um pedacinho da matéria aqui, pessoal, que essa é interessante, é talvez uma das matérias mais interessantes que a gente já mostrou aqui no nosso canal. Governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções ao Moraes. Integrantes do governo Trump à frente da área de sanções internacionais. O fato do Trump ter mandado diretamente, porque ele poderia ter mandado o Marco Rubio, né, que é o secretário de Estado, que várias vezes já se manifestou, inclusive contra o Moraes, principalmente quando o Moraes baniu o X aqui do Brasil, né, nos equiparando a Coreia do Norte e China no quesito de censura de redes sociais. Mas ele mandou diretamente o David Gamble, que é um cara conectado com a área de sanções internacionais, ou seja, o cara não vem aqui pra fazer brincadeira. O cara não vem aqui pra olhar e fazer igual aquele pessoal, né? Até hoje eu não sei como que tá o relatório da OEA, da Comissão de Direitos Humanos da OEA, nunca saíram, nunca mostraram. O cara chega aqui e faz um meio termo e quer ficar bem com todo mundo, né? Não tem coragem de falar. Não, os caras estão vindo aqui sabendo certinho o que eles vão procurar, sabendo certinho o que eles querem encontrar. Por quê? Porque eles estão mais do que experts, eles estão mais do que calejados dessa situação, porque o Trump sofreu isso, o Trump sofreu perseguição de adversário político. E agora, o que vai acontecer? Eles sabem o que olhar. Sabe o que tá fora do lugar, qual artigo não está sendo respeitado, eles sabem que manobras jurídicas os autoritários fazem para enquadrar seus adversários. E o fato dele ter mandado justamente o David Gamble, que está à frente, é o cara que está à frente da área de sanções internacionais, mostra que o recado é duro pro Moraes. É duro pro Moraes. Né? A visita de membros do governo Trump ao solo brasileiro foi costurada por Eduardo Bolsonaro, que se licenciou de suas funções como deputado, e para permanecer em Brasília. Deixa eu até mudar aqui. Para permanecer nos EUA, Estados Unidos. Em Brasília, David Gamble se reunirá com o senador Flávio Bolsonaro, que deverá levá-lo também para se encontrar com o ex-presidente Bolsonaro, e é provável que ele vá se encontrar com outros deputados e outros senadores também, né? Como mostrou a coluna, a Casa Branca estuda aplicar sanções não apenas a Alexandre... Isso aqui é grave, hein, pessoal? Isso aqui é grave, mas ao mesmo tempo também é revelador de quais são as verdadeiras intenções do governo Trump. Já falei várias vezes aqui para vocês, pessoal. Então, não é questão de tic-tac, não. É questão de analisar as movimentações que estão ocorrendo. Como mostrou a coluna, a Casa Branca estuda aplicar sanções não apenas a Moraes, mas também a outras autoridades brasileiras, como juízes auxiliares do ministro e ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que fez aquela denúncia estapafúrdia. É incrível como o Paulo Gonet se prestou àquilo ali, gente.
como que ele se prestou a fazer aquela denúncia contra o Bolsonaro. Denúncia falando supostamente, né, teria. Meu Deus, gente. Meu Deus, baseado numa delação que o Cid mudou 11 vezes a delação, que tem vídeo do Moraes, que é o juiz relator conduzindo a delação, ainda ameaçando a família do Cid. E o PGR, em vez de mandar arquivar tudo, falar, vocês estão loucos, que é isso aqui? Não vou pôr meu nome nisso aqui não. Foi lá, assinou tudinho, hein, Gonê? Que é isso, hein, cara? Mas tá aqui. O pessoal sabe o que procurar. E vocês sabem que eles sabem o que procurar e sabem que eles conseguem achar, tá? Além da punição, também estarão na pauta questões voltadas à segurança pública, que a gente sabe que, sob o governo petista, foi embora, né? Ai, 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 ai. Aí o próprio Metrópolis até fez um perfil aqui, do David Gamble, né? Vamos entender um pouquinho. Como chefe do escritório de coordenação de sanções, Office of Sanctions Coordination, Gamble lidera a estratégia e a política de sanções do Departamento de Estado, espécie de Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Ou seja, tá vindo pro Brasil justamente o cara que coordena a parte de sanções dos Estados Unidos. Vocês acham que ele vem aqui fazer o quê, gente? Escutar a conversa fiada do Barroso? Vocês acham que ele vem aqui pro Barroso passar a baba de calango nele? Vocês acham que um cara desse aqui tá acostumado? Um cara desse aqui tá acostumado a entender onde o autoritarismo se prolifera, as diferentes máscaras que ele coloca, né? Porque nenhum autoritário vai falar que é autoritário. Você acha que eles vão chegar falando, não, eu tô aqui perseguindo a direita mesmo, eu tô aqui pra acabar com o bolsonarismo. Se bem que o Barroso falou, né? Eles estão tão acostumados a serem inconsequentes e nunca serem cobrados pelas suas ações, que aqui a gente tem um ministro do STF que fala que acabou com o bolsonarismo, né? Ou seja, acabou com uma corrente política. Não acabou, mas ele falou que acabou tranquilamente, né? Mas eles fazem principalmente se disfarçar de democráticos, que é a única forma deles conseguirem empurrar e principalmente emprestar, passar para a imprensa aquele ar de, olha, defende a gente aí, porque a gente, na verdade, tá brigando pela democracia, tá? Tô dando 17 anos ali pra uma idosa, pra um idoso, de cadeia. Tô prendendo uma mulher ali que pichou uma estátua com batom, um cara morreu na cadeia. Tô prendendo uma grávida, tem uma grávida na cadeia, esquecida. Tem, tem idosos, tem pessoas que precisam cuidar das pessoas das quais elas são responsáveis, mas tá todo mundo preso aqui por um suposto golpe no dia 8, viu? Então isso aqui é tudo pela democracia. Então, imprensa, defenda a gente aí. Então esse cara aqui sabe de cor e salteado todos esses truques aí dos autoritários. O militar é o principal representante do governo Trump no meio diplomático quando o assunto é sanção internacional. Membro de carreira do Serviço Exterior Sênior, mostrou a coluna ter investigado medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes com a finalidade de definir se os Estados Unidos aplicarão punições ao magistrado. Eu diria, pessoal, que não é questão de se, é quando vão aplicar e quais serão as punições, tá? Teve uma matéria do Glenn Greenwald, né? Uma entrevista do Glenn Greenwald, depoimento dele lá no Congresso, e foi muito interessante. Eu já falei isso várias vezes aqui pra vocês, mas é sempre bom relembrar. Aqui o Mário Naufal, né, que é um dos repórteres mais respeitados hoje nos Estados Unidos, e ele dando a notícia aqui, basicamente a mesma coisa do Metrópolis, mas para vocês verem que lá nos Estados Unidos está acontecendo e as pessoas estão de olho aqui, porque o Moraes hoje em dia ele virou uma referência de autoritarismo e tirania para o mundo livre. Então todas as pessoas estão mirando no Moraes e as pessoas querem defender o mundo livre, né, que querem defender a liberdade de expressão, que querem defender o seu direito a criticar poderosos, basicamente tudo se resume a isso. O Moraes não quer que você tenha o direito de criticar poderosos, de mostrar os erros deles, né? Ele vai tratar isso como um ataque à democracia, porque ele se acha a democracia, ele acha que ele é a democracia encarnada. Então você atacando Moraes, ou atacando o STF, ou criticando o STF, você está atacando a democracia, né? Então se você criticar o Moraes ou criticar o STF, você está atacando a democracia. Pessoal, essa frase que eu acabei de falar aqui, ela é todo o resumo da situação que hoje o Brasil sofre, né? Mas a grande situação, a grande questão é justamente essa. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Trump mandou o cara mais importante em relação de sanções para cá. E agora a gente vai ter uma movimentação, o início de uma movimentação. Na verdade, o início foi lá atrás, né? Mas agora com passos mais concretos em relação
a uma caminhada para a extinção, ou pelo menos para a punição dos responsáveis pelo autoritarismo no Brasil. Muitas vezes, eu falei aqui, gente, não adianta ter pressa, não adianta achar que a gente vai sair daqui dessa situação de autoritarismo com um único movimento, né? Não vai ter isso. Ah, é o golpe final, a atacada final. Não é assim, gente, não é assim. Não, quem tentar vender isso para vocês não aceita, né? Vocês são mais espertos que isso, né? Principalmente quem acompanha nosso canal aqui, que eu sempre faço questão. Os vídeos ficam longos, mas eu sempre faço questão de deixar tudo bem destrinchado. É, e a analogia que eu faço é a seguinte: olha, a gente tá lá no. Colocaram a gente lá no meio de uma piscina, uma piscina cheia de esgoto, né? Esgoto de autoritarismo, de ideias progressistas de esquerda, né? Progressistas aqui, de esquerda, de extrema esquerda. Então o Brasil tá lá numa piscina no meio de esgoto, lá no meio dela, uma piscina olímpica. A gente não vai sair com uma abraçada. Não tem tacada final, não tem golpe final, entendeu? A gente vai sair, a gente não vai sair com uma abraçada, a gente vai sair nadando aos poucos, com muita dificuldade, até a gente chegar na borda e se erguer para fora dessa piscina. E isso aqui é o que tá acontecendo. E eu falei da entrevista, do depoimento do Glenn Greenwald, aquele jornalista americano, né? E ele justamente fala isso e fala da questão do Moraes. Olha, acho que foi o Van Hatten que perguntou para ele por que nada tá acontecendo ainda. Ele falou: olha, quanto mais protegido for o tirano, o autoritário dentro do país que ele está, com mais cuidado o governo Trump e os Estados Unidos têm que atuar para não deixar pontas soltas, né? E o Moraes, ele é muito protegido. Ele é protegido e também ignorado. Tem muita gente não, todo mundo no Brasil, até de petista, extrema esquerda, sabe que ele está exagerando, sabe do autoritarismo que ele está cometendo. Só que quem critica é só a direita. A esquerda não vai criticar, porque ela está extremamente interessada que o Moraes fique cada vez mais autoritário, porque o autoritarismo dele só mira a direita, por enquanto. Pode ser que um dia mire a esquerda. Mas até hoje, com exceção do PCO, que o critica, nunca mirou. Então, o Glenn Greenwald fala justamente isso. Olha, pessoal, não é de uma vez. A gente, com cuidado, aos poucos, quanto mais protegido, principalmente pelas elites, e a gente já viu que ele está muito protegido pelas elites, a gente viu o rebolado que o pessoal faz, sempre que alguma coisinha parece que vai atingir ele, aqueles 4, 5, 6 ministros do Supremo ali se unem e saem em defesa do cara, sem a gente nem entender o que está acontecendo, começam a falar de coisas que nem sequer ele foi acusado. Então, tem um sistema de proteção muito forte. Mas, ao mesmo tempo, o Moraes fez inimigos muito poderosos. Muito poderosos. E, assim, sem precisar fazer. Claro que toda a tirania, todo o autoritarismo dele, inevitavelmente ele faria inimigos poderosos. Mas o fato dele ir punir, por exemplo, a Starlink para poder que ela pagasse a multa do X no Brasil, que são empresas completamente diferentes, né? Só tem o mesmo dono, né? Ou uma pessoa que tem a participação nas duas empresas. E fora de toda a situação que ele fez e como ele se arvorou no autoritarismo para poder perseguir a direita no Brasil. Então, sem dúvida, ele fez inimigos muito poderosos, principalmente agora que o Trump chegou ao poder e passou lá por coisas que o Moraes está fazendo a direita passar aqui. Então, pessoal, não é mais questão de se, é questão de quando. Não é tic-tac, né? Não é ficar fazendo falsas promessas aqui. Mas eu acho que a gente já pode não ser nem pessimista nem otimista demais e entender o que está acontecendo, até para a gente não arredar o pé, não parar, não precipitar, não retroceder. Como dizia Olavo de Carvalho, quem dura mais vence. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.